em o teu coração. Cantem na presença de Deus teu amar, e não podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares o altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração e aceita seu imenso poder, te virá socorrer quando tudo deixares o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, é a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, por tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Tema do culto desta noite: Jesus é a nossa Páscoa. Mas passou da morte para a vida. Páscoa significa passagem. Passar sobre a morte, passou sobre nós, mas não nos alcançou, porque Jesus é a nossa Páscoa. Passou da morte para a vida. Que data especial, que dia glorioso, que dia memorável no calendário da Igreja Cristã. O dia que celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia de celebração
Jesus ressuscitou. Ele é a nossa paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Saímos daqui todos edificados. Esta noite, por tudo que for feito na casa do Senhor, na congregação dos santos, nesta noite tão especial para o povo de Deus. Vamos adorar ao nosso Senhor, continuar em adoração a Ele. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Faremos a leitura dos versos 57 até o capítulo 28, verso 10. Mateus 27, versículos 57 até 28, verso 10. Vamos colocar de pé, peço que os irmãos coloquem de pé, para fazermos essa leitura de forma alternada. Mateus 27, de 57 a 28, 10. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho E o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para entrar no sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, Disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. No findar do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas temeram os saborejos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirigam a Galiléia, e lá me verão. Glória a Deus. Quero destacar o verso 6 apenas. Disse o anjo: ela não está aqui, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Essa é a frase mais linda
Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Estamos aqui nessa noite porque Jesus ressuscitou, meus irmãos. Vamos orar adorando ao nosso Deus eterno por essa maravilha da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Pedir ao presbítero Donizete que nos conduza nessa oração de adoração. Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus amado, como é bom, Senhor, estar aqui e hoje lembrar, ó Deus, da Páscoa do Senhor. Páscoa, lembrar do sacrifício do teu Filho. Nós sabemos que o Senhor não está ali naquele sepulcro. Amém. O Senhor está vivo, vivo eternamente, Pai. E vivo para nós, para conosco, Senhor. Vivemos uma vida junto ao Senhor, de santificação. Porque foi através do teu sangue que hoje nós temos a salvação. Nós estamos aqui, Senhor, para adorá-lo, para bendizer o teu santo Deus. Amém. Ó Pai, como maravilhoso é saber que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível, o Deus que é imutável, o Deus onisciente, onipresente, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Que maravilha, Senhor. Os teus feitos são muitos bons, Pai. Por isso nós louvamos e te adoramos, Senhor, porque só Tu és Deus. Não existe outro além do Senhor. Tu és a nossa rocha, o nosso socorro, nossa fortaleza, Pai. Pois sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Por isso nós te louvamos e te adoramos. E bendizemos Teu santo nome. É em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, que nós oramos e te damos graça, Pai, com perdão de nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos adorar ao Senhor, entoando o hino Aleluia ao Cristo Redivivo. O hino 272. Isaías, capítulo 53, faremos a leitura dos versos de 1 a 5. Isaías 53,
de 1 a 5. Farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem toda reverência. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. É impossível passarmos por esse momento de Páscoa sem fazer referência a esse texto que fala da Páscoa. Faz referência ao sacrifício do Cordeiro. Eu destaco o verso 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados que ele foi transpassado, e moído pelas nossas iniquidades, pecados consumados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, são 3 dias memoráveis no calendário cristão. Sexta-feira da Paixão, onde relembramos essa cena, a morte de Cristo, sendo levado para o matador, morrendo em nosso lugar. E é isso que nos faz, nesse momento do culto, nos curvar diante dele, sabendo que ele foi levado pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. E vamos então, nesse momento, colocar nossa vida na presença do Senhor, louvando a Ele por Ele ter se entregado pelos nossos pecados, mas ao mesmo tempo confessando diante dele, rogando cada dia o seu perdão. Vamos orar então nesse momento, uma oração de confissão de pecados, pedindo aos irmãos Zé Francisco que nos conduza nesta oração de confissão. Senhor, nosso Deus e Pai, agora agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Nós queremos te agradecer hoje, queremos te agradecer agora, Senhor, por esta noite, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estarmos aqui em tua casa, Senhor, para louvarmos e agradecermos o teu santo nome. Amém. Queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que possa, Senhor, aceitar a nossa adoração nesta hora. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia e venha, Senhor, perdoar os nossos pecados. Amém. Todos os dias, de alguma forma, nós pecamos. E queremos te colocar diante de ti, Senhor, as nossas falhas, as nossas faltas, que o Senhor venha nos perdoar. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em contrição e confissão de pecados, vamos entoar o hino Pureza no Sangue de Cristo, hino 269. Ao som do hino, peço que os irmãos coloquem os pés. 269. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração
Apocalipse, capítulo 5. Faremos a leitura de todo o capítulo, de forma alternada. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tem-se um morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia. Destaca o verso 5 e o verso 12. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E o 12, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Vamos, nesse momento de consagração, louvar a Deus, glorificando a Ele, doando a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a nossa glória, porque digno é o Cordeiro de receber todo o nosso louvor. Vamos também consagrar ao Senhor nossos dízimos e ofertas, irmãos aí que vieram preparados para esse momento litúrgico, para o sustento da igreja, que os irmãos possam fielmente aí trazer então o gasofilato, enquanto nós vamos louvar ao Senhor. Hoje, como é uma noite especial, nós iremos louvar com 3 louvores. Primeiro louvor entoado pelo coral Celebrai. Então nós vamos entoar a Deus
A primeira canção será aqui através do coral, e logo após o coral, eu peço então que os irmãos se coloquem de pé para louvarmos juntos mais 2 cantos. Então, esse momento coral celebrado.
Vamos orar, consagrar ao Senhor nossa vida, consagrar ao Senhor as ofertas, os dízimos, também interceder por aqueles que nós temos orado. Os irmãos podem colocar nesta oração, apresentar todos que estão necessitando de nossas orações, que temos orado por eles, e também pelo nosso país, pela nossa nação, pelas nações que estão em guerra. Vamos colocar nossa nação na presença do Senhor, colocar nossa vida na presença do Senhor. Então, vamos consagrar a Deus nesse momento. Que a Jéssica nos conduza nessa oração. Santo e poderoso Pai, Senhor, queremos continuar, Senhor, te louvando, te adorando, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem nos guardado, Senhor, por o Senhor estar cada dia mais, Senhor, colocando o teu Espírito sobre nossas vidas, Pai, para que possamos estar te louvando, te adorando, te servindo. Pai, que neste momento, Senhor, você venha colocar tuas mãos, Pai, sobre o nosso país, Senhor, sobre as decisões, Pai, que os nossos líderes tomam, Senhor. Que o Senhor esteja à frente, Pai, de tudo, Senhor, que é conduzido. Que a corrupção, Senhor, e coisas negativas, Pai, possam não chegar, Senhor, sobre estes homens. E que eles venham, Senhor, realmente estar fazendo aquilo que o Senhor deseja para a nossa nação, Pai. Que o Senhor seja, Pai, para as pessoas que estão na guerra, Pai, na Ucrânia, na Síria, tantos países sul-africanos, como o pastor Vinícius nos traz também, Pai. Tantos outros lugares do mundo que estão em conflito, Pai, que o Senhor tenha misericórdia desses povos, Senhor. Misericórdia das pessoas, Senhor, tanto aqueles que estão sofrendo com a guerra, quanto, Senhor, aqueles que estão também lutando, Senhor, acreditando que estão fazendo certo, mas estão atingindo, estão maltratando a vida de outras pessoas, de outras nações. Pai, que o Senhor tenha misericórdia da vida das pessoas e também, Senhor, misericórdia das nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, fazer a diferença de que aqui nós estejamos, que nós possamos, de fato, Pai, estar te glorificando, Pai, em nossos atos e atitudes durante o dia a dia. Que o Senhor possa estar, Pai, conduzindo os líderes da igreja, Pai, em relação aos dízimos e ofertas que estão sendo aqui depositadas, que possa estar também servindo, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor, e para o suprimento da tua casa, Pai. Te peço neste momento que nós possamos estar continuando em adoração a Ti, prestando atenção na palavra. Usa, Pai, o pastor Ivan, que estará conduzindo a mensagem nesta noite, e que nós possamos sair daqui, Pai, mais uma noite, Pai, edificados com a tua palavra e nossas vidas. Te peço, te agradeço em nome de Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Feliz assentar. Passamos aí ao momento de edificação. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus, mensagem que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, mesmo capítulo que lemos antes, capítulo 27, porém, agora dos versos 45 a 56. Mateus 27, 45 a 56. Peço que os irmãos acompanhem a leitura que farei do texto. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esposa, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava,
ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Descurso a cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez estamos aqui cultuando ao Senhor nesta noite tão ímpar, tão especial, em que no nosso calendário nós trazemos à memória o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. O dia também, a sexta-feira, comemoramos, celebramos a sexta-feira da paixão, a sexta-feira da morte de Cristo. O sábado, tão conhecido como sábado de aleluia, o sábado que o Senhor Jesus permaneceu sepultado em nosso lugar. Mas hoje, Pai, nós celebramos a ressurreição do Cordeiro, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, que foi morto em nosso lugar. E este texto, Deus, apresenta esta maravilha de acontecimento, maravilha em todos os aspectos, maravilha pelas suas extremidades, tanto na dor, tanto no sofrimento, tanto na angústia, na morte, como a maravilha da ressurreição, os grandes atos maravilhosos que foram descritos pelo teu servo, inspirado pelo Senhor, o evangelista Mateus, que registra esses eventos neste dia. E a tua palavra, Senhor, que não mente, que é verdadeira, que é fiel, inspirada pelo teu Santo Espírito, ó Deus, e nós queremos neste momento nos render a essas verdades tão maravilhosas e usufruir dela e tirarmos dela proveito para a nossa vida e aplicação para o aumento da nossa fé, para que possamos viver cada dia mais em santidade na tua presença. Assim oramos, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. De Israel para projetar para mim, antes de entrarmos aqui no texto sagrado, um texto que eu achei muito interessante, e eu, em cima do texto, eu resumi ali o que esse texto representa para nós. Esse texto, fugiu o nome aqui agora do autor, eu postei lá no grupo, C.S. Lewis. O texto do C.S. Lewis, ele simplesmente colocou uma foto e duas frases, e uma frase. Muita coisa acontece em 3 dias. Muita coisa acontece em 3 dias. Pais, muitas coisas aconteceram nesses 3 dias. O que foi que aconteceu? Cordeiro e leão. Nós cantamos aqui, né? Quão grande é o meu Deus. Cordeiro e leão, cordeiro e leão. Nós lemos aqui em Apocalipse, digno de abrir o livro, é o leão da tribo de Judá. E todos glorificavam o Cordeiro, que é digno de receber o louvor, a honra e a glória. Então a palavra de Deus nos apresenta o Senhor Jesus nessas duas figuras, Cordeiro mais leão. E eu escrevi, de Cordeiro a leão, que é o tema da mensagem dessa noite. O Cordeiro de Deus, que levou sobre si os nossos pecados e foi imolado, sacrificado em nosso lugar, que morreu por nós. Eis que esse Cordeiro, manso e humilde, ressuscitou, não como Cordeiro, mas como leão. O leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa história, pode tirar isso, obrigado. Então, esse é o tema da mensagem dessa noite, de Cordeiro a leão. E essa história que nós acabamos de ler aqui, narrada pelo evangelista Mateus, ela mostra
esse processo, essa transformação ocorreu neste momento. Ele relata de forma maravilhosa, de forma magnífica, esse processo de transformação. Ele sobe ao Calvário como um cordeiro. E ele levanta daquele sepulcro como um leão. Essa é a beleza dessa história da redenção. É isso que nós celebramos nesses dias de Páscoa, sexta-feira da paixão, a morte de Cristo na cruz do Calvário, sepultamento de Jesus, ficou todo sábado sepultado, mas no domingo pela manhã, conforme lemos aqui na liturgia, as mulheres foram procurar e o anjo disse: ele não está aqui, mas vivo, ressuscitou, como havia dito. Então esse texto ele mostra, né, quando começou esse processo da peregrinação de Jesus para o Calvário, até que ele ressuscitasse dentre os mortos, de cordeiro a leão. Então, aqui do versículo 45 a 56, nós temos essa história narrada, dessas maravilhas, dessa transformação extraordinária, e ele divide nessas duas partes. Do versículo 45 a 50, é a situação de Jesus como cordeiro. De 51 a 56 é onde ele mostra a sua grande transformação no leão da tribo de Judá. É assim que o texto está aqui mostrando essa divisão, dessa linda transformação de cordeiro para leão. E nessa beleza, né, nessa divisão, nós temos 3 sinais dessa transformação. Enquanto ele era cordeiro, 3 sinais de cordeiro e 3 sinais de leão. Então, quero chamar a atenção de vocês para que a gente veja essa primeira parte, 45 a 50, onde é manifestado essas três maravilhas, 3 sinais do Senhor Jesus como cordeiro. Primeiro sinal, verso 45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Esse foi o primeiro sinal, essa foi a primeira maravilha ocorrida nele na posição de cordeiro. Porque o texto está dizendo que houve trevas da hora sexta à hora nona. E aí é preciso que a gente entenda o horário do calendário judaico, que é bem diferente do nosso. Se a gente fosse falar o horário hora sexta para nós, e a hora nona, a gente estaria falando de 6 da manhã a 9 horas da manhã, não é isso? Mas no calendário judeu, o que para a gente é meia-noite, para eles é 6 horas da manhã. A hora zero é 6 horas da manhã. E eu acho até que faz mais sentido do que o nosso, né? Não é estranho você meia-noite, você começar a cumprimentar as pessoas com bom dia? Está tudo escuro, está tudo nas trevas, e você está falando para a pessoa, meia-noite e meia, bom dia, porque já começou um novo dia. Já passou da 0 hora, já começou um outro dia. Mas no calendário judeu não é assim. O dia só começa realmente quando o sol aponta, 6 horas da manhã. Então aquele horário é a hora zero. 6 horas da manhã nosso, para eles é meia-noite, é a hora zero. Meia-noite não, é a hora zero. Meia-noite. Então, conta-se 6 horas, né, desde a hora sexta até a hora nona. Então, se 0 é 6 da manhã para nós, isso significa que de 6 da manhã até meio-dia é a hora sexta. 6 mais 6, 12. Quando o sol deveria estar pino. É o meio do dia. É o horário que o sol está mais forte, não é isso? É a hora que o dia deveria estar mais claro possível. Então, por que aconteceu nesse período? Da hora sexta à hora nona, ou seja, das meio-dia a 3 da tarde. Que era para não ter desculpa, porque já estava chegando a noite, já estava quase perto da noite, então o dia ficou escuro mais cedo. Não é isso. É para mostrar que foi um evento maravilhoso que aconteceu com a morte de Jesus na cruz. Esse período
Da hora sexta à hora nona, o Senhor Jesus estava sobre a cruz. Ele estava pregado naquela cruz. E quando isso aconteceu, houve trevas sobre toda a terra. Por que houve trevas? Jesus estava morrendo na cruz. E houve trevas sobre toda a terra. E é impressionante, porque quando fala sobre toda a terra, é sobre toda a terra mesmo. Sobre todo o mundo. O mundo ficou em trevas total. Não havia luz em lugar algum. Trevas em toda a terra. Evento extraordinário. Mas, olha o contraste, né? Porque lá em Mateus mesmo, no início do Evangelho, capítulo 4, versos 16, 17, diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O povo vivia em trevas, mesmo quando tinha luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que luz é essa que havia resplandecido entre eles? Jesus. Jesus era a luz do mundo. Ele se apresenta como a luz do mundo. Então o povo que estavam perdidos, sem luz, mesmo no meio de luz, eles resplandeceu aquela verdadeira luz que era Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra, porque a luz do mundo estava naquele momento em pecado, levando sobre si os pecados de todo o seu povo. E não há comunhão entre a luz e as trevas. O que faz separação entre a luz e as trevas? Senão o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Jesus é o Verbo encarnado, é a plenitude de toda a divindade. Ele é a luz do mundo. Quando o pecado foi lançado sobre ele, a luz se fez trevas, porque não há comunhão da luz com as trevas. Mas Apocalipse 22, verso 5, faz esse contraste. Então veja, o povo andava em trevas, resplandeceu a luz. Senhor Jesus na cruz, toda a terra em trevas. Mas Apocalipse vai apontar para quando for aquele dia, que nós estivermos lá na glória, e diz assim, Apocalipse 22, 5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Qual luz que nós teremos na glória, no novo céu e na nova terra? A luz do próprio Deus, que habitará conosco. Então veja como que o pecado causou. Nós estamos presos naquele momento em que Jesus estava sendo apresentado como Cordeiro. Toda a terra se fez trevas. Esse é o primeiro sinal. A ausência de luz devido ao pecado. A luz de Cristo, naquele momento, apagou. Mas a segunda grande maravilha, ainda como Cordeiro, é que Deus Pai desampara. Maravilha que eu digo não é bom não, tá? Maravilha assim, no sentido de extraordinário, uma coisa extraordinária que estava acontecendo. O Pai o desampara. Diz o texto, por volta da hora nona, verso 46, 15 horas, chamou Jesus em alta voz dizendo, clamou em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, 1 faz referência a isso. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido?
Jesus estava bramando, mas se achava longe dele palavra de salvação para aquele momento. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. Porque, né, Eli, lama sabachthani, não é uma linguagem hebraica, era uma linguagem aramaica. Então, aqueles que falavam hebraico, naquele momento, não entenderam a língua aramaica e achavam que Eli significava Elias. Quando ele dizia Eli, lama sabachthani. Mas, na verdade, é um termo aramaico, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o Pai o desampara. É um momento tenebroso, naquele momento da vida de Jesus. 48. E logo, aí vem a morte de Jesus, né? Jesus entregou o Espírito, que foi a outra maravilha nele, como cordeiro. Jesus morreu. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. João 19, 28 diz o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Então, veja que eu estou destacando aqui, comparando a mesma passagem de João com Mateus, né, para mostrar um complemento ao outro, mostrando que João dá mais um detalhe, e diz que nesse momento, né, que aqui em Mateus diz que logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo embebido de vinagre, colocou na ponta de um caniço e lhe deu. Mas deu por quê? Por que ele fez isso? João vai explicar. E depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Foi porque Jesus fez essa exclamação, que foi então que eles pegaram e deram, buscaram uma esponja, embebedaram em vinagre, diz o texto, vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deram a beber ali. E vinagre, né, ali, dizem a história, que era um tipo de vinho, como eu vou dizer, um vinho azedo, um vinho azedado, era algo muito ruim. E que esse vinagre, ele era misturado com a água para dar para os pobres. Como eles viviam numa região, né, desértica, a água era um bem muito precioso, então o que eles faziam para os pobres? Eles não davam água totalmente pura, eles misturavam para complementar com este vinagre, que era um vinho muito azedo, e misturava ali e dava aquela água para os pobres beberem. Mas então isso era uma forma de humilhação, e eles nem fizeram isso, nem sequer misturaram esse vinagre na água, deram puro vinagre na boca de Jesus. É uma forma de tortura mesmo, né? Mas, queridos, quando a gente deixa de olhar simplesmente para o fato e a gente olha, a gente pode fazer uma tipologia, né? Quando Jesus diz: tenho sede. Isso é muito representativo, porque foi exatamente no momento em que o pai lhe abandonou, foi exatamente onde ele se sentiu totalmente sozinho, que ele disse: tenho sede. E ele havia dito para a mulher, a samaritana: aquele que beber da água por ideia jamais terá sede. Isso significa que quando nós não temos Deus na nossa vida, quando nós estamos desamparados de Deus, nós vivemos sedentos, nós temos sede. Porque a única água viva que realmente tira de nós toda sede, que nos sacia realmente, é a água da vida. E isso nós só encontramos na presença do Pai. É óbvio que ali Jesus estava com sede de palavra, mas é muito bom quando a gente faz essa conexão. Sede quando foi desamparado, quando o Pai se ausentou dele, ele clama. E olha que Jesus passou 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber, mas naquele momento ele teve sede. Então isso é muito
propício para a gente trazer a memória e entender que a gente só encontra realmente, sacia a nossa sede quando estamos na presença de Deus. Salmo 69, 21. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Queridos, a única coisa que o mundo pode te oferecer é vinagre. O mundo jamais vai te oferecer água viva. O mundo jamais vai matar a tua sede. Ele é fonte de água viva, de água cristalina. E aí diz o verso, então, 49. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Jesus morreu. Mas a gente recorre a João novamente, que diz lá no texto de João: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse mais uma palavra: está consumado. Aqui em Mateus não aparece, mas lá em João aparece. Jesus entregou o Espírito depois que disse essa palavra: está consumado. A palavra grega tetelestai. Para a gente, consumado pode ter uma outra conotação, mas a palavra tetelestai significa estar pago. Significa foi consumado porque foi pago. O preço foi pago. Qual era o salário do pecado? A morte. O salário foi pago. Está consumado. Eu paguei pela morte. Eu paguei o salário da morte. Se o salário do pecado é morte, tetelestai. Está consumado. Essa foi a expressão de Jesus. E a partir dali, então, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Jesus morreu. Então, esses foram os 3 grandes sinais de Jesus enquanto Cordeiro. Trevas sobre toda a terra. Deus Pai o desampara. Jesus entregou o Espírito. Jesus morreu. E aí, então, a partir do verso 51, muda completamente de cordeiro a leão. Eis que o véu do santuário se rasgou. Lembre-se, Jesus está morto. Na hora que Jesus expirou, na hora que Jesus entregou o Espírito, na hora que Jesus disse: está pago, e morreu. Primeira coisa que aconteceu, verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Veja que é de cima para baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Maravilha, o véu do santuário. Então só aqui a gente já vê, 2 grandes maravilhas. O véu do santuário foi rasgado. Que véu é esse? O véu que separava o povo de Deus do santo lugar. Pregamos aqui no domingo passado. O nosso grande sumo sacerdote que atravessou os céus com a sua morte, penetrou muito mais do que o santo dos santos, que era o lugar reservado só para o sumo sacerdote, que ninguém entrava ali onde estava a arca da aliança, somente o sumo sacerdote, e tinha um véu que separava esse local onde o povo ficava deste local que era destinado ao sumo sacerdote, o santo dos santos. Local que qualquer um que entrasse impuro naquele lugar era no mesmo momento fulminado, era no mesmo momento morto. E as pessoas não podiam entrar para retirá-lo, segundo a história, tinham que puxá-lo. É este véu que separa este lugar do santo dos santos, do sumo sacerdote, do povo. O véu se rasgou. Mas como que era esse véu? O historiador Flávio José, ele afirma que este véu possuía 10 centímetros de espessura. Era renovado anualmente. Então estava sempre conservado, estava sempre reforçado. E ele afirma também que se amarrasse, olha só, se amarrasse 2 cavalos, um de cada ponta do véu, e puxassem com toda a sua força, não conseguiriam rasgar esse véu. Eram 10 centímetros de espessura de véu, que 2 cavalos, um de cada lado, não conseguiria rasgar esse véu. Êxodo 26, de 31 a 33, o Senhor dá a ordem para que se faça esse véu.
Farás também um véu de estofa azul e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, com querubins o farás de obra de artista. Sustendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Santo lugar é onde o povo de Deus ficava. Santo dos santos era onde somente o sumo sacerdote entrava. Então este véu era feito desta forma e separava esses 2 lugares. Eis que o véu do santuário se rasgou como se fosse ar, de alto a baixo. E aí vem a segunda maravilha. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Tremeu a terra. Quando a gente ouve falar de tremor de terra, né? Tremeu a terra, escarrisco. Foi num ponto específico lá, né? Não é desse tremor que o texto está falando. Tremeu a terra mesmo. Toda a terra. Tremeu tudo. A ponto de fenderem-se rochas. Não é pedrinha. Fenderam-se rochas. Era para mostrar as maravilhas do que estava acontecendo, e tudo isso aponta para coisas, mesmo cumprimento das Escrituras, maravilhas que decorreriam disso aí. O nosso grande sumo sacerdote penetrou não só o Santo dos Santos, ele atravessou os céus. Naquele momento que ele atravessa os céus, o véu é rasgado e nos deu livre acesso com ele. Ele intercede por nós junto ao Pai, ele é o nosso advogado. E diz o Salmo 96, 9: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Tremei diante dele todas as terras. E veja, adorai o Senhor, caixa alta, na beleza da sua santidade. Esse é o Senhor que fez tremer. Tremei diante dele todas as terras. Verso 52 é a última maravilha que eu queria destacar aqui das 3, desta transformação do cordeiro para leão. Abrem-se os sepulcros, mortos ressuscitam. Diz o texto, verso 52, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Irmãos, é assim que fecha essa história. Não bastasse todas essas maravilhas. Olha como que o texto fecha. Como que esse leão ressurge. Olha como que aparece. A ressurreição. Abriram-se os sepulcros. Muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Fato extraordinário. Ele é de extrema relevância, porque vocês devem se lembrar que muitos ficaram duvidando da ressurreição de Jesus. Não, ele não morreu na verdade, tudo aquilo que aconteceu ali, ele só desmaiou. Colocaram ele naquele sepulcro lá, que naquela época não jogava terra em cima, botavam naquele sepulcro que era espaçoso, apenas enrolado num lençol. Então ele não morreu na verdade. Tá bom, não acredita na morte de Jesus, não. Não acredita na ressurreição de Jesus, não. Agora me explica uma coisa. Esse monte de ressuscitados, e esses aí, morreram também, né? E esse monte de gente, sepulcros abertos, pessoas se levantando, andando, e vocês conhecem eles. Santos, o texto diz que são santos que ressuscitaram. Muitos ressuscitaram ali na presença deles, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, entraram em Jerusalém. As pessoas que os conheciam viram eles. E a gente fica imaginando, né? A Bíblia
felizmente não revela o nome nem de umzinho deles, né? E a gente fica pensando, os santos ressuscitaram. Quem será que ressuscitou? Abraão? Moisés? Elias? Quem será que eram esses grandes homens? Josué? Enfim, a gente aí fica na imaginação. Muitos santos ressuscitaram e apareceram para muitos, entraram na cidade santa. 1 Coríntios, Paulo confirma, né? Então, se vocês querem mais informação disso, 1 Coríntios 15, 20 a 23. Mas, de fato, diz Paulo, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Ali, então, a gente pode dizer, irmãos, que todo esse cenário aqui, tudo que está acontecendo aqui, se for, parece uma história de filme, né? Ou aquela coisa toda, seria aí como se diz quando vai dando uma história de um filme antes, um trailer. Poderíamos dizer que seria um trailer daquilo que haverá de acontecer final, que aqui está apontando aquilo ali, quando Jesus permite que vários santos ressuscitem depois dele. Primeiro Jesus ressuscitou, depois vários santos ressuscitaram, haviam morrido, e isso é um prenúncio daquilo que Paulo está dizendo, quando Jesus voltar, né? Ressuscitarão então primeiro os santos, né? Que virão depois de Jesus vem buscar a sua igreja. E aí diz o verso 54, passando para o final: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Queridos, infelizmente, o temor descrito aqui do centurião não é aquele temor, né, que é o princípio da sabedoria. Não é aquele temor a Deus, aquele temor de reverência. Pelo menos no grego lá, esse temor aqui é simplesmente medo, pavor. Então, não sabemos se o centurião e os outros soldados se converteram naquele momento. O texto não diz isso. Mas eles confessaram com a língua: verdadeiramente, este é Filho de Deus. Seja tomado de temor, de medo apenas, ou se também havia temor de Deus e se arrependeram, com a língua eles confessaram: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Filipenses, apontando para aquilo, também acontecerá. Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Verdadeiramente, este é Filho de Deus. Não tinha como negar isso diante de tudo que eles viram, diante dos seus próprios olhos. Fechando o verso 55, estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, é a mulher de Zebedeu. Lucas, a gente aproveita aqui para pegar, né, essas mulheres, mais detalhes desse texto, Lucas 8, 2 e 3. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aí cita Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência
com os seus bens. Muitas mulheres ali presentes, a gente leu na liturgia, as mulheres que foram ver Jesus, o sepulcro de Jesus no sábado, chegaram lá, aí voltaram no domingo de manhã e ele não estava mais lá. Então eram mulheres que serviam a Jesus, que estavam sempre próximas dele, caminharam da Galileia até Jerusalém para poder à procura do Mestre e para ficar ali servindo o Mestre. Meus irmãos, então, 6 maravilhas. Enquanto cordeiro, trevas sobre toda a terra, Deus Pai o desampara, Jesus entregou o Espírito. Como leão, o véu do santuário foi rasgado. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abrem-se os sepulcros, mortos ressuscitam. Tudo isso apontando para o que Ele realmente fez por nós. Digno é o Cordeiro de abrir os seus. Aquele que foi morto, Cordeiro e Leão. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, é a Ele que servimos nessa certeza de que não há impossíveis para Ele. Senhor dos exércitos é o seu nome. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Tudo é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E nós vivamos para servi-lo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho dito. Batizai-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão, para glorificar a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. São aquilo que te pede, faz o que Ele te manda, faça discípulos, pregue o Evangelho, santifique-se, coloque-se à disposição como servo do Senhor. Que Deus nos abençoe e que possamos louvar sempre Cordeiro, mas Leão. Cordeiro passou, morreu, ressuscitou e vive eternamente como leão, mas não como leão devorador, o leão protetor, o leão da tribo de Judá, é aquele que guarda o seu povo. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, mas ele não é um leão. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele veio para enganar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é pai da mentira. Mas nós temos um verdadeiro leão. O leão que nos protege de Satanás. Ele é o nosso supremo pastor. Temos aquele que era uma ovelha, agora vira o leão protetor das suas ovelhas. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela beleza da tua palavra, por essa história, Senhor, tão magnífica, ocorrida no tempo, na história, registrada na história do teu povo em Israel, ocorrida no Monte do Calvário, onde ali estavam os teus servos, os teus discípulos, onde ali estava o teu povo, onde ali pessoas viram todos esses eventos históricos, que é o que faz a distinção total do cristianismo histórico para todos os outros que se dizem deuses. Ó Deus, nós temos os testemunhos, temos a revelação, e mais do que isso, nós temos, Senhor, a tua própria revelação especial a nós, e que nós a confirmamos em todos os cumprimentos da história. Cada dia da nossa vida nós vimos a história se cumprindo conforme está estabelecido pelo Senhor. Muito obrigado, porque Tu és um Deus histórico, Tu és um Deus pessoal, Tu és um Deus que se fez homem, que habitou neste mundo, a pessoa de Cristo, e levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pagou o preço do nosso pecado. Muito obrigado pela redenção, pelo nosso Cordeiro Pascal. Muito obrigado, porque Jesus é a nossa Páscoa. Muito obrigado, porque de Cordeiro, Ele hoje é o leão da tribo de Judá.
A Ti toda honra, toda glória, todo louvor e adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Por oportunidade agora, mais uma vez, para a Letícia, e para um louvor especial. Então a Letícia vai estar louvando ao nosso Deus. Peço que os irmãos meditem na letra desta canção. Teu amor
Irmãos, vamos passando ao final do culto. Nós sempre cantamos o último hino antes da oração final, mas hoje nós vamos cantar esse último hino com o coral. Chamar o coral mais uma vez aqui na frente. Os irmãos conhecem aí o hino, quiserem acompanhar o coral também, podem cantar acompanhando o coral. Depois do hino, então, a oração final, a bênção apostólica ao Cristo. Aí a gente fica então com ideia. Vamos junto com a igreja então. Aí o coral faz a sua voz e nós vamos para a igreja. Amém. Vamos orar então, encerrando o culto desta noite. Eu vou pedir então a Dona Iris para nos conduzir nessa oração final, depois a impetração da bênção a mim, Cristo. Grande Deus, Pai eterno, louvado, Senhor, maravilhoso é o teu santo eterno nome. Amém. Senhor, muito obrigado por esses momentos, ó Deus, que o Senhor nos permitiu estarmos aqui, ó Deus, aprendendo da tua palavra, adorando o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra,
toda a glória e toda a adoração. Amém. Pai, muito obrigado por cada um que adentrou esse tempo, Deus, que possa sairmos daqui, Senhor, levando a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração, praticar nas nossas vidas diárias. Amém. Levando, Senhor, a mensagem de salvação a outras pessoas, outros corações. Amém. Que o Senhor prepare as pessoas também que vão ouvir a Tua palavra, ou que ouvirão, Deus, para que elas tenham seus corações transformados e quebrantados segundo a Tua vontade. Amém. Deus abençoe todo o restante desse trabalho, durante toda essa semana. Abençoe também aquelas pessoas enfermadas, ó Deus, que nós já temos te clamado pela vida deles. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrama a cura segundo a Tua vontade a cada um deles. O Senhor conhece a todos, Pai. Amém. Te pedimos também, Senhor, em nome de Jesus, pela nossa nação. Que o Senhor seja o Deus da nossa nação para que ela vá bem. Senhor, transforma corações, Senhor, salva vidas, Deus. São pessoas que às vezes usam de perversidade por não conhecer talvez a Tua palavra, mas o Senhor tem todo o poder de transformar, Senhor, esses corações de pedras em coração de carne. E são pessoas que têm uma alma que não pode morrer segundo a Tua palavra. Senhor, tenha misericórdia, nos guarda, nos dá uma noite de paz. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco, mas perdoa também os nossos pecados. Essa oração te fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, igreja de Minas, povo de Deus, e não somente sobre vós, mas sobre todo o teu povo, ó Deus, em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, agora nós teremos ali uma confraternização, temos um cafezinho lá, todos são convidados.